Então, pessoal, voltando. Agora nós vamos ter como número 7 os pressupostos. Então, o que é pressupor alguma coisa? O sentido não está escrito no texto, mas eles são deduzidos pelo contexto. Então, não vem claramente, declarado claramente. Não, ali uma informação que nos permite deduzir alguma coisa, a mensagem que se quer passar. Então, a pressuposição pré quer dizer antes. Eu suponho antes, mesmo não estando escrito, eu pressuponho qual é a situação. Por exemplo, o professor ainda não chegou. Qual é a pressuposição? Que ele já deveria ter chegado. Então, o ainda traz para nós a pressuposição de que ele está atrasado, de que ele já deveria ter vindo. Quando eu falo assim, por favor, feche a porta, pressupõe-se que ela esteja aberta. Por isso que eu pedi que ela fosse fechada. Então, eu não precisei dizer, feche a porta porque ela está aberta. Então, a pressuposição, você pressupõe, você deduz uma informação a partir de outras que o texto traga. Eu sempre dou o exemplo, o exemplo do aluno que é visto careca na época dos resultados de vestibular. Então, quando você vê um aluno careca na divulgação das listas, você pressupõe que ele tenha sido aprovado, por isso que ele está sem o cabelo. Então, é uma informação que depende da leitura que você tem de mundo para entender o que está ali pressuposto, tá certo? Então, a pressuposição é um dado que não vem escrito, mas pelo contexto eu consigo deduzir. Por que isso é importante? Porque às vezes no enunciado da questão, vem lá, fala, não é afirma, está escrito lá. De acordo com tal afirmação no texto, pressupõe-se que. Então, pressupõe quer dizer, não vai escrito, mas você deduziu pelas informações que o texto trouxe, tá bem? Número 8, subentendidos. Então, ela é o quê? Sentidos não escritos, mas depreendidos a partir de dados do texto. Então, ela é um pouquinho diferente da pressuposição. A pressuposição é mais óbvia. O subentendido, você faz uma pergunta pensando numa possibilidade de resposta. Por exemplo, você fala assim, quer um chocolate? Qual seria o normal? A pessoa fala assim, sim, quero, não, não quero, obrigado. Não. Ah, já escovei o dente. Então, essa resposta aqui, vamos dizer assim, não responde diretamente aquilo que foi perguntado, ela subentende que você não queira, por quê? Porque você já escovou os dentes e você não quer sujados de chocolate novamente, tá certo? Então, isso é o subentende-se que. Quando no enunciado da questão vem escrito subentende-se que, é algo que não está escrito, mas a partir dos dados fornecidos pelo texto, você subentende que qual seria a resposta. É como você chegar assim, num restaurante com uma criança no colo e você pergunta, vocês têm cadeira para criança? Não perguntei que eu quero, que eu gostaria de ter. No que eu pergunto, vocês têm cadeiras infantis? Subentende-se que você queira uma dessas cadeiras para colocar a criança, tá certo? Então você pergunta uma coisa e vai subentender que você quer outra. Quando vocês falam assim, aqui tem sorvete? Subentende-se que você queira tomar um sorvete. Aqui vende, né? Vocês têm sorvete? Subentende-se que você deseja tomar um sorvete. Certo, pessoal? Então, nós fechamos a aula com os pressupostos, a pressuposição e os subentendidos. Então, nós vamos ter aqui uma leitura interpretativa,
Os exercícios são de ordem interpretativa e muito presentes no vestibular de hoje. Há alunos que acham que a aula de texto não é uma aula importante, mas hoje vocês têm assim vamos dizer assim, o domínio de questões interpretativas não só para a língua portuguesa, mas você pode ter pressuposição em história, em geografia, em sociologia, em filosofia, você pode ter esses dados numa questão de vestibular, tá certo? Então, o que vocês vão trabalhar? Os exercícios em classe, da página 43, os exercícios de 1 a 6. Esses exercícios todos da apostila eu vou verificar quando nós retornarmos. Faz parte dos pontos de vocês referentes à nota de participação, a nota fator. E no plural, que fica registrado lá, então depois eu vou retirar e vou verificar o que cada um fez. O capítulo 11, do exercício número 1 ao exercício número 13. Eu chamo a atenção de alguns alunos que estão aí meio desligadinhos e que acham que depois, na última hora, vão fazer todos os exercícios. O exercício de plural, ele fica no ar por 1 semana. Se você não fez nesse prazo, quando começar a aula da semana que vem, fechou a possibilidade de vocês fazerem o plural. Então, aquele aluno que acha que vai fazer depois, quando for voltar, acha que vai sentar e vai fazer tudo, está muito enganado. Porque o prazo se abre na quarta e se fecha na próxima quarta. Por quê? Porque vai vir uma nova aula com uma nova série de exercícios. Certo, pessoal? Primeiro ano, prazer falar com vocês. Valeu, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.